Olá, bem-vindos ao canal Matemática e Aviões. E desta vez nós faremos um problema diferente aqui no nosso canal. Um problema que envolve uma matemática bem mais simples do que a que nós estamos habituados a desenvolver aqui no canal, mas que é igualmente interessante porque a gente vai utilizar um recurso, que no caso é a programação em linguagem C, para nos auxiliar a resolver esse problema. A gente vai primeiro resolver na mão, e vocês vão perceber que é um problema bem fácil de resolvido, mas com conceitos interessantes para serem estudados quando se diz respeito a funções do primeiro grau, né? Então vamos aqui à nossa leitura do enunciado. Um reservatório possui um nível de 1,5 metros, né, que aumenta a 2 centímetros por dia devido à vazão de um fluido em sua entrada. Então tem uma torneirinha lá, esse reservatório está atualmente com 1,5 metros de nível, e a cada dia esse nível vai aumentando 2 centímetros de nível, né? Então a gente já sabe que a taxa de variação, né, do aumento do nível, nesse caso, é 2 centímetros por dia. Já um outro reservatório tem um nível de 1,1 metros, né, 1,1 metros no seu nível inicial, mas a vazão desse reservatório, da torneira associada a esse reservatório, é um pouquinho maior. Ela é 3 centímetros por dia. Então, o enunciado pede para que a gente desenvolva um código, né, em linguagem C, que calcule quantos dias são necessários para que o segundo reservatório tenha um nível superior ao primeiro. Tá, mas por que o segundo reservatório vai ter o nível maior do que o primeiro em algum instante? Bem, a resposta está aqui. A taxa de variação de nível, né, do primeiro reservatório é 2 centímetros por dia, enquanto a do segundo reservatório é 3 centímetros por dia. Então, se a gente tem aqui uma taxa de variação diferente, no caso a do reservatório 2 é maior, em algum momento a gente entende que o nível do reservatório 2 vai ser maior do que o nível do reservatório 1. Então, a gente pode representar isso aqui, ó, dentro de um gráfico, né? Então, a gente vai colocar aqui os eixos. Deixa eu colocar uma linha mais fina aqui. Então, aqui a gente está colocando o eixo Y e aqui a gente está colocando o eixo X. Então, a gente pode dizer que o nível 1 ele tem uma curva assim, né? Vamos desprezar essa parte negativa aqui da curva, tá? Para valores de x menores do que zero. Então, aqui inicia-se em 1,5. Mas a gente pode dizer que o nível 2 ele começa aqui um pouco embaixo, mas ele tem uma inclinação maior do que a inclinação do reservatório 2. Então, aqui a gente tem o reservatório nível 2, o reservatório 2, né? E aqui a gente tem o reservatório 1. Então, a gente percebe justamente que essas inclinações são diferentes. Então, nesse momento aqui, ocorre o encontro, né? Então, esse aqui é o número, é o dia tal que os níveis dos reservatórios são iguais, e, portanto, a partir desse dia, o reservatório 2 vai ter um nível superior ao reservatório 1, e é justamente isso que a gente vai resolver com o auxílio da programação em linguagem C. Então, vamos lá. Como é que a gente resolve esse problema matematicamente primeiro, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui nível 1, né? O reservatório que tem um nível 1. Então, o nível do reservatório 1, em função dos dias, é o seu nível inicial, no caso 1,5, mais a sua taxa de variação por dia, que é 0,02, que é aqui nós temos 2 centímetros por dia. Então, a gente pode dizer que essa é a função matemática que descreve o nível do reservatório 1. Para o reservatório que tem o nível 2, né, que é 1,1, então a gente tem aqui o nível 2, vai ser o nível inicial, que no caso é 1,1 metros, mais a sua taxa de variação, que é 3 centímetros por dia. Beleza, então como é que a gente faz para descobrir qual é o dia que esses reservatórios vão ter o mesmo nível? Basta a gente fazer nível 1 igual a nível 2, né? Para a gente descobrir qual é esse dia. Então a gente pode fazer a seguinte consideração aqui, ó. Vou fazer em preto para manter aqui o padrão. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou descobrir o dia de tal que o nível 1 é igual ao nível 2.
E essa é uma continha bem simples. Então, a gente nada mais, nada menos estamos fazendo que resolvendo um sistema de duas equações e duas incógnitas. É basicamente isso. Quando a gente estuda lá sisteminhas lineares para resolver, basicamente o que a gente está fazendo é a interseção entre duas retas. A gente está achando o ponto de encontro entre as duas retas. A gente acha os valores de x e y que satisfazem o encontro de duas retas. Então isso é muito legal. É um conceito elementar, mas que pode ser aprofundado. Então, continuando aqui. Nosso nível 1, a gente tem 1,5 mais 0,02D. Isso deve ser igual a 1,1 mais 0,03D. Então, vou subtrair 1,1 de ambos os lados e vou subtrair 0,02 de ambos os lados. Nós teremos aqui 1,5 menos 1,1 é igual a 0,03D menos 0,02D. Então, só corrigir aqui. Perfeito? 0,02D. Muito bem. Então, aqui a gente tem que essa conta vai dar 0,4, concordam? 1,5 menos 1,1, 0,4. Isso aqui, 0,03 menos 0,02, é igual a 0,01 dias, né? Vezes dias. Então, vamos fazer essa continha. Para nos ajudar, 0,44 sobre 10 é igual a 0,01, 1 sobre 100, né? Vezes dia, vezes D. Então, a gente simplifica aqui, a gente tem que D é igual a 40. O que esse resultado quer nos dizer? Bom, demoram-se 40 dias para que o nível do reservatório 1 se iguale ao nível do reservatório 2. Ou melhor, o nível do reservatório 2 se iguale ao nível do reservatório 1. Porque antes o reservatório 1 tinha mais volume dentro dele. Tá? Então, vamos lá. Então, a gente acabou de descobrir esse ponto de encontro aqui. Ó. Então, esse dia aqui é o dia 40. Então, a partir do dia 41, a gente tem que o reservatório 2 vai ter mais volume dentro desse reservatório 2, enquanto que vai mais volume de líquido, enquanto que o reservatório 1 vai ter menos. Então, o nível do reservatório 2 passa a ser maior no 41º dia. Concordam? Então, são necessários 41 dias para que o reservatório 2 passe em nível reservatório 1. Muito bem, então a gente entendeu aqui a fundamentação matemática, que é bem simples. Vamos ver se na linguagem C, esse programa que a gente vai desenvolver realmente faz sentido e conversa com essa situação. Né? Então, vamos aqui. Bom, eu vou limpar aqui o meu terminal, eu já fiz o programa para adiantar para a gente. Né? E agora eu vou comentar linha a linha desse programa para explicar o que está acontecendo. Né? Então aqui eu estou no ambiente do VS Code, que é um interpretador, né? Uma IDE, melhor dizendo. Então aqui a gente está nessa IDE do VS Code e o que eu tenho que fazer aqui é simplesmente criar uma pasta no meu diretório. Então eu tenho aqui a pasta 03 códigos, né? E aí dentro dessa pasta eu criei um arquivo chamado aqui, que eu chamei de exercício 8 de uma lista que eu tenho aqui. Muito bem. Então, vamos aqui à nossa programação. Aqui a gente comenta, né? A gente faz um comentário do que é o nosso programa. Então, aqui é o exercício 8 da lista. Agora, nesse outro nível, a gente está importando algumas bibliotecas. Importando não, né? A gente está mostrando aqui para o compilador quais são as bibliotecas que a gente está utilizando. No caso aqui, a gente está utilizando as Standard IOs, que nada mais são do que a comunicação do usuário. Então, a gente está habilitando o monitor e o teclado para que a gente tenha um controle. Aqui a gente está utilizando as bibliotecas padrões da linguagem C, que é a Standard Libraries. E aqui a gente também está utilizando uma biblioteca de
linguagem, no caso, para linguagem natural, né? Que é para a gente colocar acento, se for necessário, porque a gente fala a língua portuguesa, né? Então, se nós queremos escrever com acento, então a gente precisa dessa bibliotecazinha para fazer essa escrita, porque a gente sabe que isso aqui na tabela ASCII, né, vai corresponder a uma coisa diferente. Então, inclusive a gente vai ver esse erro aqui no VS Code. Eu ainda não identifiquei o motivo disso estar ocorrendo, mas aí eu tenho um outro compilador, que no caso é o DevC++, que esse erro não acontece. Aí a gente vai poder justamente ver essas diferenças. Bom, então aqui a gente vai definir algumas variáveis globais. No caso, a gente vai definir a variável nível 1 e a gente está inicializando ela com o nível inicial, que é 1,5. A variável nível 2 é igual ao nível inicial, que é 1,1. E aqui a gente definiu as taxas de variação, que são dependentes da vazão daquelas torneiras ali dos reservatórios 1 e 2. No caso da taxa de variação do reservatório 1, a gente tem 2 centímetros por dia, então aqui eu faço aqui direto a conversão, né? Então, aqui eu estou colocando 0,02, que é os centímetros para metros, né? Essa conversão. E a nossa taxa de variação 2, que é 0,03 ou 3 centímetros por dia. A gente inicializa como inteiro, né, o número de dias. Então, a gente está no dia 0, né, o dia que a gente inicia a marcação dessas medições. Então, veja que na linguagem C a gente tem uma estrutura fortemente tipada, ou seja, a gente precisa, para trabalhar com variáveis, a gente precisa dizer qual é o tipo dessa variável. No caso, a variável tipo float significa que é um número real. Então, as variáveis inteiras, elas são números inteiros. E isso é de fundamental importância para que a gente construa o nosso código. Tá. Próximo passo, a gente iniciar a nossa função principal. Essa função é inerente da linguagem C, então ela sempre tem que existir. No caso, ela tem um nome que ela recebe, né? Função principal, no inglês, main. Então, aqui é a nossa função main. Na linguagem C, uma função, né? Todos os blocos de comando, eles são denotados pela abertura e o fechamento de chaves. Então, eu sempre gosto de que, ao finalizar uma função, eu indico aqui na chave de fechamento que ela finalizou. E aqui dentro está o nosso algoritmo. Nessa primeira linha aqui, então, nós temos aqui o setLocally, para importar justamente a capacidade de escrevermos na nossa língua nativa, que no caso é o português. Se quiséssemos escrever em inglês, não teria nenhum problema. Esse segundo item aqui é o System CLS, ele serve para limpar o nosso terminal, né, para ficar uma coisa mais simples de se enxergar. E aqui a gente tem uma estrutura de repetição. É um while. Aqui está o segredo do exercício sendo resolvido na linguagem C. Então, o que ele pensa aqui? O que ele está querendo dizer aqui? Enquanto o nível 1 for maior do que o nível 2, a gente vai ter a seguinte operação. O nível 1 vai ser o nível inicial, que é 1,5, mais o número de dias vezes a taxa de variação 1. Enquanto que o nível 2 vai ser o nível inicial do reservatório 2, vezes mais o número de dias, vezes a sua taxa de variação por dia. No caso, é 3 centímetros por dia que ele aumenta. E aí a gente faz um incremento, né? O número de dias vai receber o número de dias, que no caso inicializa-se em 0, e recebe mais 1. Então, a cada dia, a gente vai computar. Então, dia 0, dia 1, dia 2, dia 3, até o dia 40. Né? Então, vamos lá. Aqui é só um controle. Estamos no dia D, né? No caso aqui, a gente iniciou no dia 0. Então, quando eu rodar pela primeira vez isso aqui, o número de dias vai vir 0. Então, ele vai ler esse comando aqui, vai executar. Vai fazer isso aqui e vai armazenar na variável nível 2. E na primeira rodada, ele vai falar, o número de dias recebe o número de dias, ou seja, 0, mais 1, então 1. Só que a gente está no dia 0, né? A gente iniciou hoje.
Então, dia 0, então por isso que eu estou colocando aqui para printar o número do dia, de dias, menos 1, ou seja, para inicializar justamente em 0. Então, vamos lá, a gente está no dia 0, né, o nível é tal, a gente tem que ver se é 1,5 mesmo e 1.1, e o nível 2 é 1.1, né, 1,1. Beleza. E aqui ele está printando. Então, essa aqui é a forma que a gente faz para fazer um print na linguagem C, um pouquinho diferente da linguagem Python, por exemplo. Então, a gente está aqui chamando esse percentual D, no caso é uma variável do tipo inteira, que é no caso o número de dias, e aqui a gente está chamando variáveis float, e perceba que eu estou forçando que ela tenha duas casas decimais, né? Então, eu estou truncando ali em duas casas decimais, para apresentar somente duas casas decimais desses níveis, né? Porque pode ser que tenha mais casas decimais, mas eu quero só mostrar duas. Então, o percentual 0.2f. Esse contra barra n significa uma quebra de linha. Então, aqui a gente está printando esse controle. E aqui a gente dá uma pausa de 1 segundo para que o usuário possa ler e entender o que está sendo feito. Tá, e quando é que isso aqui vai acabar? Bem, é a condição do while, né? A condição do enquanto. A partir do momento que, veja só, nível 1 é maior do que nível 2, qual que seria a negação dessa sentença em questão de lógica? A negação dessa sentença seria nível 2 maior ou igual a nível 1. Então, a partir do momento que ela se igualar, ou seja, quando aquelas retas se encontram, a gente resolveu aquele sistema de duas equações de duas incógnitas, que tem uma solução única. Então, a partir do momento que aquelas retas se encontram, esse while vai quebrar. Então, a partir que esse loop aqui, essa estrutura de repetição se quebra, o compilador vai passar para as próximas linhas. Então, ele vai printar aqui, nessa primeira informação, que são necessários quantos dias para que se possam perceber essa diferença de nível, ou seja, que o nível 2 possua um nível maior do que o reservatório 1. Então, a gente vai verificar se é realmente 41, né? No dia 40, os níveis são iguais. A partir do dia 40, ou seja, dia 41, o nível 2 é maior do que o nível 1. E aqui a gente vai printar justamente o nosso nível no 41º dia. Então, no 41º dia, a gente espera que seja o nível 1, que saiu dessa estrutura de repetição, mais uma taxa de variação do nível 1, ou seja, mais 2 centímetros, e a mesma coisa para, no caso aqui, o nível 2, né, o reservatório 2. Então, a gente espera que seja o nível 2, que saiu dessa estrutura de repetição, mais 3 centímetros. Então, aqui a gente está retornando zero, porque ela é uma função, não é do tipo void. Eu poderia ter colocado aqui, ó, por exemplo, void main, aí perde a necessidade de eu retornar esse zero, tá? E return zero, e depois eu coloco um system pause para simplesmente a gente encerrar o programa e fechar. Então, vamos ver o que acontece se a gente rodar esse programa aqui. Então, eu vou compilar e rodar. Então, aqui a gente viu, ó, o System CLS. Aí você perceba, tá vendo aqui, por causa a biblioteca locally não está funcionando aqui no VS Code. Eu não identifiquei o porquê ainda, tá? Mas no deve ser mais que está aberto aqui, ele vai rodar. Mas a gente consegue ver aqui o nosso resultado, né? Então, estamos aqui no dia 29, o nível do reservatório 1 é 1.4 e do reservatório no dia 27. Vamos esperar até acabar, né? Já está no dia 32, então estamos aqui, ó. 35, 36, 37, 38, 39, 40. Opa! Exatamente no dia 40, a gente tem a percepção de que os níveis são iguais. Então, a partir do dia 41, a gente tem que o nível 2 será maior do que o nível 3. Então, no 41º dia, o nível do reservatório 1 será 2.32, enquanto no reservatório 2 será 2.33. A gente pode dar um Enter aqui
E o System Pause, ele também não está funcionando aqui no VS Code. Eu acabei de ter essa percepção. Mas vamos rodar aqui lá no DevC++, que fica até mais fácil. E vocês vão ver que dá certinho. Então aqui é outro ambiente, tá? No caso aqui, eu desenvolvi o código aqui mesmo. Então chamei aqui da mesma forma, x8. E vou rodar e compilar, né? A gente vem aqui em executar, compilar e rodar. Tá? Aí ele já abriu aqui o nosso terminal. Então veja aqui que está certinho aqui, ó, o português que a gente entende, né? Então tá bem escrito, tudo mais. E aí demora, ele tem sempre essa pausa de 1 em 1 segundo, que foi aquilo que a gente definiu no nosso algoritmo. Então tá aí uma aplicação muito legal em linguagem C. Bom, então retomando aí, pessoal, com os vídeos do canal, eu tenho gravado um vídeo, tá até aqui um pedaço da solução, que é uma questão bastante legal de somas infinitas, uma questãozinha de cálculo, né? E ela é muito legal. Eu tenho gravado aqui, vou concluir a edição para que a gente consiga colocar também no canal. Mas me digam aí nos comentários se vocês gostaram dessa nova modalidade de vídeo. E me digam também se querem o desenvolvimento de mais problemas, né, que a gente possa utilizar como recurso as linguagens de programação. E vou colocar aqui no nosso canal também o desenvolvimento de um artigo que eu estou escrevendo, que é um artigo de lógica fuzzy, né? Então vocês vão poder acompanhar o passo a passo aí do desenvolvimento, que é um hardware. Então essa parte de hardware a gente vai desenvolver e também fazer a linguagem de programação em C da lógica fuzzy. Será de fato um grande desafio, mas tratando-se de sistemas embarcados, a linguagem C é altamente adequada para esse serviço. Então espero que tenham gostado desse vídeo. Vamos aqui nosso resultado, ó, mesmo resultado. São necessários 41 dias para que o reservatório 2 possua um nível maior do que o reservatório 1. E no 41º dia, o reservatório 1 vai ter um nível de 2,32 metros, enquanto o do reservatório 3, 2,33. Então tá aí. Uma estrutura bem legal de se fazer, né? Então ficou elegante aqui a solução. Espero que tenham gostado e até uma próxima oportunidade. Obrigado, até mais.